Eu gostaria de falar sobre um tema que poucas pessoas falam, que é a depressão que está sendo causada pelo homem por fenômenos externos, né? Poucas pessoas levam isso em consideração. As pessoas tendem a fingir que essa coisa não existe, que tá tudo bem, todo mundo brinca, mas cara, não é. É um problema sério que vem assolando a sociedade. Hoje você vai pegar a vida de um homem normal, e a vida de um homem normal ela vai estar baseada em quê? Ou o cara, ele é da geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda. O cara é um nada. E aqui em todos os sentidos da vida, tá? O cara é um cara feio, gordo, que fica em casa o dia todo jogando videogame. O cara não tem um emprego, o cara também não estuda, o cara não tem nenhuma vocação, o cara não tem nenhuma pretensão de futuro, não tem nada. A vida dele se resume a um videogame, né? Ou você vai pegar um cara que vive aquele típico estilo de vida brasileiro comum, brasileiro médio, que é o cara que sai, que trabalha de 6 às 5, né? E que vai sair de casa 4 da manhã para poder chegar no trabalho 6 e vai chegar em casa 7 horas da noite. Então o cara fica de 4 às 7 fora da rua, chega em casa 7 horas da noite, liga uma televisão ou entra nas redes sociais que mostram para ele uma vida perfeita, né? Você vai ter aí pose do rodo, xamã, desfilando nos seus carrões. Você vai ter aí os grandes shadzão bonitão de verdade. Eu não tô falando desse negocinho que o nego chama de bonitinho, não. É homens bonitos, com mulheres lindíssimas. Digno deles, né? Digno deles. E ter tudo isso colocado na rede social de uma forma que faça parecer que essa é a vida comum. E que se você tem menos do que isso, você não tá vivendo a sua vida não tem sentido, não tem um porquê, né? Aí esse cara, ele assiste uma televisão, um filme que vai mostrar um tipo de mulher em real, né? Eu assisti um filme, ele é até antigo, saí com meus amigos, aí a namorada de um falou, coloca ela é demais pra mim. Aí colocou lá em algum streaming lá da vida. E eu assisti o filme é sobre uma modelo loira que se apaixona por um cara feio, pobre e ferrado. E aí vão se criando expectativas, vão se criando amor romântico, vai se criando um marianianismo, né, feminino, de colocar a mulher num pedestal, que não deveria estar. E eu digo até se tiver algum ouvinte mulher me ouvindo, cara, ser colocado em um pedestal é ruim pra você, tá? É ruim pra você. Vão esperar atitudes de uma santa, de uma anja, e você não é, você é um ser humano. Você deveria estar lutando para sair desse pedestal e ser vista como um ser humano, que tem falhas, tem erros e tem acertos. Ponto. Isso daí é tudo colocado na mente do cara, né? E o cara, ele vive essa vida. Essa vida sem nenhuma prospecção de prazer. Cara, é inegável que o cara que tá trancado dentro do quarto o dia todo e o cara que vive essa vida rotineira de sair 4 horas da manhã, chegar às 7 da noite, se entupir de televisão e no final de semana ir pra uma festa pagar um combo de R$ 300 pra ver se consegue ter relações íntimas com alguém. Esses dois homens eles estão sendo, por pressões externas a eles, colocando em um estado pré-depressivo, se não depressivo. O que acontece? Você tem na sociedade dois grandes problemas. Você tem as pessoas expostas a um grande período de estresse. Então o cara entra num ônibus, fica 2 horas dentro do ônibus, que é estressante, chega num trabalho que é um subemprego estressante, volta para casa estressado. Às vezes o emprego dele não é nem tão estressante, tá? Mas experimenta ficar 1, 2 horas dentro de um ônibus, quando você chegar num lugar, vê se você vai ter calma para poder fazer. Tudo estressa. O cara tá doido para voltar para casa, o chefe enche o saco, ele chega em casa, e aí ele foi exposto a 12 horas, né, mais de 12 horas de estresse contínuo. E aí ele vem o quê? Liga uma televisão, come uma pizza, e eles colocam um pico de prazer. O celular, tudo é feito para te viciar, para te dar muito prazer. E aí o homem se coloca naquele pico de prazer. O que acontece com ele? Ele tem a subida e a descida. Muito estresse, depois prazer. Como é que a mente desse cara vai ficar? Cara, um cara que vive em uma rotina. Um cara que vive uma vida sem sentido, sem propósito. O cara que acorda, vai trabalhar, volta do trabalho, mas ele não tem propósito, não tem sentido. Ou um cara que fica trancado dentro de um quarto, que não tem propósito, não tem sentido. Eu vou falar uma coisa pra vocês que poucas pessoas falam. Você sabia qual é o maior causador de ansiedade? O maior causador de ansiedade
é não ter um planejamento de longo prazo, tá? É não ter um planejamento de longo prazo. A realidade é que muitas pessoas, até por conta do nosso conteúdo, it's over, você perdeu, acabou, tua genética é uma merda, você é um merda, perdeu, acabou a tua vida. Os caras entram em um estado onde eles sentem que eles perderam o controle da vida deles. Beleza? Isso é verdade. Pra ser muito sincero, pouquíssimas coisas na sua vida você tem controle. E aí os caras se sentem em um estado tão depressivo e sem controle da sua própria existência que eles vão viver numa vida robótica. Seja em casa, trancado, jogando videogame, vendo filme o dia todo, ou seja um trabalho sem sentido e sem qualquer olhar para o futuro. O cara não consegue olhar para frente, ele não consegue ter um planejamento, ele não consegue avançar, porque ele realmente acha que ele perdeu, que ele não tem controle sobre nada e que todo o esforço dele vai ser em vão. Esse é o grande mal, né? Foi feita uma pesquisa uma vez e foi colocado cachorros, tá? Colocaram aí cachorros e eles davam choque no cachorro. Mas um cachorro, ele tinha a opção de apertar um botão e acabar o choque. Ponto. O outro cachorro não tinha a opção de apertar um botão e acabar o choque. Mas o choque, veja bem, acabava ao mesmo tempo para os dois, independente do botão ser apertado ou não. Quando o botão apertava o cachorro que tinha o botão ele apertava, o choque acabava para os dois cachorros. Mas um tinha uma visão de que tinha a escolha e o outro tinha a visão que não tinha escolha. Quando o cachorro foi examinado, o cachorro que achava não ter a escolha tinha altos níveis de ansiedade e sintomas de depressão. O cachorro que achava ter a escolha, ele tinha níveis muito menos elevados de ansiedade e depressão. Colocaram esses dois cachorros ali dentro da caixa e deram a eles a possibilidade de sair. O cachorro que achava que tinha o controle pulou e conseguiu ir embora. O outro se encolheu no chão, mesmo com a porta aberta, porque ele acreditava que não tinha controle sobre a sua própria vida. Olhe para os seres humanos hoje em dia, olhe para os homens da nossa sociedade e veja se não é exatamente isso que as pessoas passam. As pessoas não sentem que têm controle sobre a sua própria vida. Sua vida é uma rotina. Parece que você existe de cartão de crédito em cartão de crédito, de fatura em fatura. Você não tem perspectiva de futuro. Você não tem um planejamento. Você não está fazendo nada para melhorar. Deixa eu te falar uma coisa que alguns amigos aqui podem até não gostar. Mas você precisa ser um cara, entre aspas, hipergâmico com você mesmo. Cara, o caminho do homem é buscar a melhora sem parar. E aí você fala, nossa, que vida merda. Que vida de gado, eu vou buscar melhorar. Sim, você precisa ter um plano e estar sempre melhorando. Irmão, existem coisas que estão sob o seu controle e coisas que não estão. Por exemplo, você tá gordo, você tá na sua casa comendo merda. Eu não tô nem falando aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique com meia hora, sobre os efeitos que a sua alimentação tem sobre a sua mente. Não vou nem falar disso. Mas para pensar, você tá gordo em casa. Você controla. O que você coloca para dentro, você controla. E fazer ou não exercício, você controla. Entende uma coisa? A escolha pode ser difícil. Pô, como é que eu vou, se eu sair 4 horas da manhã, fazer uma marmita para mim? Eu vou ter que acordar 3. É uma escolha difícil. Como é que eu vou correr se eu chego em casa 7 horas da noite? Eu vou ir pra rua 8 horas? É uma escolha difícil. Mas você tem total controle sobre ela. É você que escolhe comer o bolinho de chocolate. É você que escolhe sentar na frente da televisão e ligar ela. É você que escolhe. E essas escolhas, elas têm reflexo em você. O seu corpo, ele reflete aquilo que você vê. Em si mesmo. Se a sua autoimagem é uma autoimagem de perdedor, de fracassado, de quem não consegue, o seu corpo vai refletir isso. Eu nunca vi um cara trincado, né? Seja ele aí de um nível bodybuilder, de um cara de calistenia. Eu nunca vi um cara trincado até o dia de hoje, trincado. Nunca vi. Que não se respeitasse. Que não se visse como uma pessoa disciplinada, uma pessoa que alcança os objetivos, que batalha, uma pessoa que domina a sua própria vida. Nunca conheci, porque o que está fora reflete o que está dentro. Você não controla, amigo,
se você vai estar empregado amanhã ou depois. Mas você controla o quão bom seu currículo pode ser. Você controla quantos idiomas você vai saber falar. Você controla se você vai ou não fazer uma pós-graduação, ou uma graduação, ou um curso técnico, se você não tiver nada. Você controla todas essas coisas. A área que você quer seguir, você controla. Pô, eu posso ser um profissional que fala 7 línguas diferentes, tem 4 pós-graduação, um mestrado, um doutorado, 2 faculdades e ainda assim está desempregado? Pode, mas a probabilidade é bem pequena. Você controla isso, cara. Mas as pessoas optam por não o fazer. Aí já é outro ponto. O ponto é o seguinte, cara, existem 2 coisas que estão te destruindo. O estresse que você está se expondo e esses altos níveis de prazeres que são colocados dentro de você. Você precisa trocar esses prazeres artificiais, prazer de televisão, de doce, de jogo, por prazeres reais. Prazer de estudar, de se qualificar, de correr, de ir para musculação, de fazer uma arte marcial, o que você quiser. De se alimentar bem. Prazeres que vão te construir. Você sabe por quê? Porque toda pessoa que está para chegar num shape, que está a caminho de um shape, por exemplo, ela tem um plano de futuro. Nunca a vida dela se resume a vou ver a próxima fatura que vai vir no meu cartão e pago. Não. A vida dela não se resume a isso. A vida dela se resume a vou fazer um booking e vou ganhar tantos quilos. Para isso eu tenho que comer isso, isso, aquilo. Para isso eu tenho que fazer isso, tal, tal, tal. Vou fazer um cutting, perder tantos quilos, secar. Pô, tem que fazer um treino diferente. Chegou a época de trocar meu treino de perna. O que eu vou estar fazendo daqui a um mês? O que eu vou estar comendo daqui a 3, 4 meses diferentes? Existe todo um planejamento. Ela vê o futuro dela e ela domina o futuro dela. Toda pessoa. Todo cara que está se qualificando profissionalmente, o cara está fazendo cursos técnicos, profissionalizantes, o cara tá fazendo pós-graduações, o cara tá fazendo uma graduação que seja. Cara, todo cara tem um plano. O que eu vou estar fazendo? Porra, eu tô fazendo uma graduação, tô no 3º ano, minha graduação tem 5 anos, ano que vem eu tô no 4º penúltimo, pô, no 4º eu já vou colocar minha primeira pós-graduação. Aí quando eu terminar o 4º ano eu já tô com uma pós-graduação, 5º ano eu faço o 5º ano e mais uma pós-graduação. Vou terminar tendo 2 pós-graduação e o meu bacharel. Vou avançar para um mestrado, aí vou ter um mestrado já com 2 pós-graduações. Cara, é tudo uma questão de dominar o seu próprio futuro, de ter um plano. De trocar prazeres artificiais por prazeres reais. De dominar a sua própria vida e diminuir a sua ansiedade. Você tem ansiedade porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. E adivinha? Você não sabe. Agora o ponto é, você pode ignorar tudo aquilo que você não controla e focar em dominar e fazer aquilo que você controla. E aí, por mais incertezas que a vida tenha, uma certeza vai ter, que aquilo você vai estar fazendo. Um cara que escolhe, vou correr. E, meu amigo, independente das incertezas que a vida tem, se vai chover, se vai fazer sol, se vai cair canivete do céu, se o apocalipse vai começar amanhã, você vai correr. Essa é uma constante. Você está no controle, você está dominando, essa é a sua vida. Pronto. Você descansa a sua mente, cara, quando você sente que você tem controle. Você tem que trabalhar para diminuir essa quantidade absurda de estresse externo que vem a você. Você pega 2 horas em um ônibus, amigo, se você comprar uma motinha, baratinha, as 2 horas que você fica no transporte público para poder chegar no seu trabalho, cai para meia hora, 40 minutos. Você vai dormir mais. Pô, não tem tempo para poder correr? Tá aí, ó. Tempo que você passaria no ônibus, você passa correndo. Só comprar uma motinha. Mas não tem condição disso, ó. Pô, ótimo, tu não tem condição hoje? Então você vai ter um plano. Vai juntar R$200 por mês, vai se sacrificar, vai tirar alguma coisa e guardar esse dinheiro, R$200, R$300, para poder, em um ano, ter 3.600, comprar uma moto que seja velha, mas que te leve. É isso, cara. Fatores externos estão levando homens à depressão, sim. Porque você não tem um hobby, porque você não pratica uma atividade física, porque você não tem um planejamento de futuro, um planejamento de carreira. Amigo, você tem que ter um hobby, algo para você fazer, para você se distrair, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, tirar um tempo para você. Você tem que ter um objetivo profissional da sua carreira, aonde você quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, objetivos financeiros.
Objetivos de realizações pessoais. Você sabe o que é você ter realização pessoal de juntar R$ 100 por mês e no final do ano ter 1.200 e fazer uma viagem que seja passar 2 dias fora, mas você falar, cara, eu construí isso com as minhas próprias mãos? É isso que tu tem que colocar na tua vida, cara. Viver de fatura em fatura só vai te deixar depressivo. Viver, presta atenção, viver trancado dentro de um quarto, vendo vídeo de MGTOW, pra saber por que sua vida é uma merda enquanto você olha pra Stacy, só vai fazer você, mano, tá na merda. Dentro de você tem uma voz. Essa voz pode ser inteligente ou ela pode ser idiota. Independente se ela for inteligente ou idiota, ouve ela. É o que tu quer, cara. Tu quer arrumar uma namoradinha? É isso que tu quer? Irmão, dieta, treino. Vai pra guerra, pô. Talvez você não vai conseguir a que você queira, mas alguma tu consegue. Vai pra guerra. Domina, controla, assume o controle da sua vida. Você sabe como que você acaba com a depressão causada por fatores externos? É a hora que você coloca os fatores internos sobre seu controle. Tudo que você domina, tudo aquilo que você pode dominar, que você pode fazer, você faz. Isso acaba. Então, senhores, a sociedade hoje ela foi montada para te colocar em ansiedade e depressão. Assume as rédeas da sua vida. E eu termino esse vídeo com uma frase que há muito tempo não é falada, mas que eu vou repetir. A sociedade ela tá te fazendo fraco. Quer resolver seus problemas? Vira homem.